Olá a todas e a todos os participantes da Semana de Monitoramento e Avaliação de Projetos, produzida pelo SEMAIS. Eu sou o Marcos Assis, sou pesquisador e professor da Fundação João Pinheiro, uma instituição de ensino e pesquisa na área de políticas públicas do governo do estado de Minas Gerais. Atualmente estou como coordenador geral da Diretoria de Políticas Públicas, onde nós estamos desenvolvendo aí a agenda de monitoramento e avaliação dentro do governo de Minas Gerais. Para mim é um prazer participar dessa semana, contribuir um pouco com a discussão que vocês estão fazendo e, sem dúvida nenhuma, me somo aí a esse conjunto de atores, né, que estão promovendo essa semana junto ao SEMAIS, na defesa, né, na difusão da agenda de monitoramento e avaliação de projetos, sejam nas organizações da sociedade civil, sejam nas organizações públicas ou nas organizações do setor privado. Bem, agradecer também ao SEMAIS, né, pelo convite. Eu acho que uma semana como essa é muito importante, né, capacitar organizações por meio, né, de oficinas, de palestras, de cursos, de guias de ação, é algo muito rico e tem muito a ver com o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Nele, eu quero trazer para o debate, né, para a reflexão, alguns desafios que as organizações que executam projetos sociais ainda vivenciam no âmbito do monitoramento e da avaliação. E esses desafios, eles dificultam que a gente desenvolva práticas mais sistematizadas de monitoramento e avaliação dentro dessas organizações. E quando eu digo práticas sistematizadas, eu estou trazendo uma ideia de desenvolvimento de uma cultura de monitoramento e avaliação dentro das organizações que realizam projetos sociais. Então, esses desafios ainda são pedras no caminho, ou pedras no sapato de gestores, diretorias executivas, de técnicos que atuam nessas organizações aí dedicadas a projetos de intervenção. Bem, eu quero trazer para o nosso debate 4 desafios, ok? Primeiro, o de aprender e de se qualificar no campo do monitoramento e da avaliação. Em segundo lugar, falar um pouquinho de um desafio que também é muito presente, que é de elaborar projetos consistentes, desenhos de projeto cada vez mais redondos e conseguir documentar esses desenhos, né, dos projetos que as organizações executam, em documentos mesmo, em arquivos, que contenham ali as informações mínimas desses projetos. O terceiro desafio é o do estabelecimento da confiança no monitoramento e na avaliação pelos diferentes atores que estão envolvidos no âmbito de um determinado projeto social. E o quarto e último desafio que a gente vai discutir aqui é o de dar utilidade, né, uma utilidade direta, uma utilidade política aos resultados dos estudos, né, de monitoramento e avaliação dos projetos implementados no âmbito aí das organizações que participam desse seminário. Esses desafios, né, eu estou trazendo aqui 4, não significa que eles são isolados uns dos outros. Pelo contrário, né, eles têm algum tipo de articulação entre si. É como se um rebatesse no outro, né? Ou seja, superá-los não é tarefa fácil, mas tomar consciência deles é fundamental para que a gente possa superá-los, né, e desenvolver aí ações que possam, de fato, trazer para dentro das organizações de forma concreta essa cultura de monitoramento e avaliação, ou, como eu dizia, essa sistematização, essa institucionalização do monitoramento e da avaliação no âmbito das organizações participantes aqui desse seminário. Tá bom? Então, eu vou falar agora, pausadamente, detidamente, sobre cada um desses 4 desafios, e eu espero que vocês possam, ao ver o vídeo, né, fazer sempre um processo de autorreflexão. Eu vivencio isso no meu cotidiano, dentro da minha organização? Eu acho que é importante para a gente conseguir tornar mesmo esse conteúdo que a gente vai
apresentar aqui, mais próximo, mais aplicável aí à realidade de vocês, tá? Então, partimos para o primeiro desafio, que é o da qualificação e do aprendizado em monitoramento e avaliação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ainda carecemos de conhecimentos sobre o que é, em primeiro lugar, e sobre como fazer monitoramento e avaliação. A gente sabe muitas vezes em termos gerais. Todo mundo, em alguma medida, se eu pedisse para definir o que é monitoramento e avaliação de projetos, escreveria uma boa definição. Mas quando a gente vai operacionalizar isso em práticas concretas, a gente percebe que ainda tem alguns conhecimentos que nos escapam, que ainda tem algumas ferramentas que a gente ainda não se apropriou, tá? Então, esse é um primeiro desafio fundamental. A gente precisa investir em qualificação, em capacitação, em projetos piloto de monitoramento e avaliação das iniciativas desenvolvidas, para a gente poder superar, em alguma medida, essas lacunas de conhecimento, mais até prático do que conceitual e metodológico. Vou dar só um exemplo para tentar ficar mais claro para vocês, né, o que tem a ver com este desafio. No campo da avaliação de impacto, por exemplo, a gente usa muito essa palavra, né? Vamos estimar, vamos mensurar, vamos buscar quais são os impactos dos projetos que nós desenvolvemos. Só que quando a gente fala de avaliação de impacto, tem todo um conhecimento e um método específico que deve ser aplicado para se desenvolver uma avaliação de impacto, que não é nada trivial. Com certeza vocês já ouviram falar que para avaliar impacto de uma política, né, de um projeto, de uma iniciativa, tá? É preciso que a gente compare os efeitos, as mudanças que foram geradas pelo projeto entre um grupo de beneficiários e um grupo de não beneficiários. E aí a gente tem que encontrar uma diferença entre esses grupos que seja exclusivamente devida à participação do grupo de beneficiários naquele projeto. Tá? Então, essa modelagem, assim que a gente chama, né, de pesquisa, de estudo, porque monitoramento e avaliação, vocês devem ter aprendido isso muito essa semana, é pesquisa sobre os projetos, sobre as políticas, sobre os programas. Né? Então, esse tipo de modelagem de estudos avaliativos é muito específico, é preciso conhecer com detalhe como operacionalizar essa modelagem, né, para a gente poder, de fato, realizar uma avaliação de impacto de qualidade, que responda à pergunta, né, que não quer calar. O projeto serviu para alguma coisa? Claro que a gente tem outros tipos de avaliação, como a avaliação de resultados, que pode sim mensurar ali se os objetivos foram alcançados. Mas para a gente garantir que um projeto alcançou um determinado impacto, a gente precisa desse conhecimento especializado em modelagens de avaliação de impacto, grupos de controle, grupos de tratamento, análises antes, análises depois, né, da implementação do projeto, e isso requer qualificação. Tá? Isso requer investimento em uma equipe que saiba fazer avaliação, que conheça de monitoramento e avaliação. Mesmo que a instituição, de alguma forma, ela busque contratar, às vezes a organização quer contratar uma instituição de pesquisa mais especializada, né, para desenvolver os estudos avaliativos. Mas até para a organização contratar, até para ela encomendar um estudo avaliativo, ela tem que ter minimamente, né, esse conhecimento, essa qualificação que a gente está dizendo aí, que ainda carece e que é um desafio a ser superado. Claro que iniciativas como essa semana, né, existem muitos cursos online, podem ajudar, não precisa ser nada muito oneroso para a organização. A gente tem vários materiais, guias, que são produzidos no âmbito do monitoramento e avaliação de projetos, que podem ser consumidos, que podem ser trabalhados pela equipe. Monta um grupo de estudo, de repente, dentro da organização. Tem cursos online gratuitos. Na própria Fundação João Pinheiro, a gente tem cursos nessa área de monitoramento e avaliação. Na Escola Nacional de Administração Pública, na ENAP. Tem vários cursos do Itaú Social. Tem vários materiais, podcasts, artigos super simples de ler
na agenda de avaliação do GIF. Temos também o CLEAR, que é o Centro de Aprendizado em Avaliação e Resultados, sediado lá na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que também produz muitos materiais. O Instituto Jones dos Santos, do Governo do Espírito Santo, também tem vários guias. Então, ficam aqui, né, algumas dicas de onde vocês podem encontrar material, né, cursos que possam auxiliar na superação desse primeiro desafio, que tem a ver com o saber o que é e saber como fazer monitoramento e avaliação de projetos. Bem, segundo desafio, que tem uma relação direta com esse primeiro desafio, ainda carecemos de projetos bem elaborados, bem desenhados, que tenham um conjunto de elementos consistentes e que servem, inclusive, esses elementos consistentes do desenho do projeto, para a gente poder monitorar e avaliar depois que o projeto for executado. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Elaborar projeto não é fácil. Tá? Às vezes as ideias estão na cabeça, às vezes essas ideias que estão na cabeça são até concretas, mas quando a gente vai tentar passar para o papel, quando a gente vai tentar conectar os elementos definidores dos projetos, o que é isso? É quando a gente vai estabelecer os objetivos do projeto, as metas, as entregas, os custos, tudo isso parece ficar mais difícil. Então, transpor as ideias que estão na cabeça, ou uma ideia que a gente conheceu de uma organização parecida com a nossa, transportar isso para o papel é muito complicado. E, às vezes, o que a gente vê? Projetos que nem têm documentos que sistematizam esses elementos, ou quando tem, esses elementos eles estão cada um indo para um lado, não tem consistência, não tem convergência entre eles, ou seja, os desenhos não são bons desenhos. Tá? Uma elaboração consistente de projeto requer conhecer o problema que o projeto intervém, as causas e os efeitos desse problema, quem que ele afeta na sociedade, na população, ou no público-alvo da organização ou do projeto, e como ele afeta esse público. Tá? Ou seja, é preciso fazer avaliação diagnóstica para a gente começar um bom desenho de projeto. Depois que a gente tem esse diagnóstico do problema, é preciso levantar aí possibilidades, alternativas, né, soluções de intervenção nesse problema e tentar perceber qual delas é mais viável a partir de um conjunto de critérios de viabilidade. Né? Às vezes tem uma solução super efetiva no sentido de alcançar os resultados pretendidos, tem mais chances de alcançar os resultados pretendidos do que uma solução B, mas essa solução A, ela é muito difícil de ser operacionalizada pela minha organização, que é pequena. Então, ela não é viável para a minha organização, que é pequena. Então, é preferível adotar a solução B, a alternativa de projeto B, que tudo bem, é um pouco menos efetiva do que a A, mas eu dou conta de fazer. Então, depois do diagnóstico, é preciso saber quais são as possibilidades de intervenção e qual que é a melhor possibilidade de intervenção. E isso que eu estou falando tem tudo a ver com avaliação. É o que a gente chama de avaliação de desenho. Eu tenho diferentes desenhos de projeto e tenho que pensar, avaliar, analisar qual deles é mais viável para eu desenvolver segundo alguns critérios de viabilidade. Aí, depois que a gente descobriu qual é a alternativa mais viável, é a hora da gente especificar os objetivos, da gente definir os produtos e as atividades, da gente estabelecer as metas e os indicadores. E nada disso é fácil. Tá? Passar isso para o papel, como eu disse, também não é fácil. E mesmo que a gente tenha um desenho completo e consistente no papel, é preciso ainda ver se esse desenho é convergente. Se a gente tem... me desculpe, mas está um trovão aqui, acabou de passar, não sei se vocês estão escutando, mas são as contingências do momento, né? Então, se tiver qualquer ruído aí no vídeo, vocês me desculpem, tá? Mas voltando, a gente até pode ter um bom desenho, consistente e completo no papel, mas a gente tem que analisar a coerência interna desse desenho. O conjunto de recursos, atividades e produtos
eles guardam relação convergente com os fins que esse projeto pretende alcançar, ou seja, com os objetivos de curto e de médio e longo prazo, ok? Os meios estão ajustados aos fins. Tá? O caminho que a gente pretende percorrer com o projeto rumo à mudança que a gente espera é um caminho viável? É um caminho possível? Isso também tem a ver com avaliação de desenho, tá? Então, gente, desenhar um bom projeto é fundamental. Primeiro, porque ele tem mais chance de gerar os resultados que a gente pretende, de gerar as mudanças que todo projeto social pretende gerar. E segundo, porque uma vez estabelecidos os objetivos, as entregas, os custos, a gente tem a base, a gente tem o marco zero do monitoramento e da avaliação ex post que serão realizados durante a implementação e pós a implementação do projeto. Então, é fundamental bons desenhos para a gente monitorar e avaliar depois, para a gente poder prestar contas com segurança. E é claro que alcançar esse bom desenho será possível, né, com qualificação, com capacitação, que tem tudo a ver com o primeiro desafio. Bom, terceiro desafio. Estabelecer, conquistar a confiança dos atores envolvidos. O que é isso, Marcos, de atores envolvidos? O ator envolvido no projeto é o órgão público demandante ou parceiro do projeto, é a própria organização da sociedade civil que executa o projeto, seus gestores, seus técnicos, ok? Os demais patrocinadores de uma OSC também são atores envolvidos naquele projeto que eles estão, mesmo que indiretamente, patrocinando, ok? Os beneficiários de um projeto também são atores envolvidos, né? Os avaliadores dos projetos também são atores aí interessados nesse processo. Cada um desses atores tem um papel no ciclo de vida do projeto. Tá? E cada um pode receber, pode trazer uma visão diferente dos resultados de um estudo de monitoramento e de avaliação. Vai ficar mais claro agora. Muitas vezes os atores envolvidos no âmbito de um projeto ainda guardam uma imagem negativa do monitoramento da avaliação. Uma imagem de que essas atividades são atividades de fiscalização, de punição, de apontar o dedo para os problemas e erros. Essa lógica, que é uma lógica muito equivocada e que a gente tem que desconstruir para a gente conseguir estabelecer essa confiança que caracteriza o nosso terceiro desafio aqui na mesa, tá? Essa lógica é uma lógica muito vinculada ao controle, à desconfiança. Né? A gente precisa reposicionar a ideia do monitoramento e avaliação inscrita numa lógica de aprendizado coletivo, de produção de conhecimento organizacional. O monitoramento e avaliação é um aliado do gestor, é um aliado do patrocinador, é um aliado do técnico que está executando o projeto diretamente com o público e também é um aliado do público e da sociedade. Porque através desses estudos, o público e a sociedade vão ver se os investimentos sociais estão gerando retorno ou não. Estão gerando mudança, transformações na sociedade. Tá? Então, essa confiança é crucial para que as práticas de monitoramento e avaliação sejam valorizadas, né? E sejam melhor patrocinadas dentro das organizações vinculadas aí a projetos de intervenção social. Tá? De nada adianta, pessoal, a equipe formada, superando o primeiro desafio, né? O desenho consistente, superando o segundo desafio, tá? Se quando a gente for divulgar os resultados de um estudo de monitoramento, de uma pesquisa avaliativa, eles não forem bem recebidos pelos atores. Se esses atores adotarem uma postura reativa com relação a esses resultados. E para a gente evitar essa postura reativa, para a gente evitar, né, essa postura que está calcada na lógica punitiva, fiscalizadora, ok? Para a gente superar essa lógica, tá?
a gente precisa compreender o monitoramento e avaliação como um aliado, como uma ferramenta que vai contribuir para o aprendizado da organização sobre aquilo que ela faz, que vai contribuir com o portfólio daquela organização, tanto documentando o que deu certo, quanto também registrando o que não funcionou bem, para que não se repitam erros em projetos que não funcionaram bem. Essa confiança é fundamental para a gente institucionalizar monitoramento e avaliação. E essa confiança só vai ser estabelecida se a gente destruir a imagem do monitoramento e avaliação como monstro. A gente costuma dizer isso, inclusive, nas nossas aulas na Fundação, tá? E entender que, na verdade, monitoramento e avaliação são aliados. Passemos, então, agora para o nosso quarto e último desafio. Bem, se a organização já superou o primeiro, qualificando, capacitando, incentivando e investindo a equipe técnica e a equipe de gestão a conhecer o que é e como fazer monitoramento e avaliação. Se a gente já superou o segundo desafio, tendo nos capacitado, sabemos agora como fazer um bom desenho de projeto e como documentar esse bom desenho de projeto. Ok? Também já superamos o terceiro desafio, numa situação hipotética. Já temos a confiança dos nossos atores implicados, dos stakeholders que estão junto conosco, né, membros das organizações, nessa lida dos projetos. Já conseguimos mostrar para eles que monitoramento e avaliação é algo positivo e vinculado ao aprendizado. Ou seja, já superamos os 3 desafios mencionados. Tem um quarto, que também é crucial ser superado, para a gente conseguir fechar essa ideia que eu estou trazendo aqui, né? E, de fato, institucionalizar o monitoramento e avaliação dentro das nossas organizações. Esse quarto desafio tem a ver com a utilização dos dados provenientes dos estudos de monitoramento e das pesquisas de avaliação. Hoje, a maior parte do que é monitorado, do que é sabido e conhecido através do monitoramento e da avaliação, fica na gaveta. Uma outra expressão emblemática que a gente utiliza muito em nossas aulas tem a ver com a avaliação ir para dentro da gaveta e de lá ela não sair nunca mais. Ou seja, faz um bom estudo, um estudo com validade, um estudo que traz elementos relevantes sobre o projeto, mas que não servem de nada, que não aportam à organização a melhorar o seu trabalho. Isso tem a ver com várias coisas. Tá? Pode ter a ver com essa imagem que eu mencionava, negativa, ok? Do terceiro desafio. Mas se a gente já superou, pode ter a ver, gente, com a forma como a gente comunica os resultados do monitoramento da avaliação. Relatórios de centenas de páginas já não funcionam mais. Às vezes eles são requisitos obrigatórios, mas não exijamos que um gestor ou um técnico vai ler um relatório de centenas de páginas. A gente precisa repensar e inovar nossas formas de comunicar os resultados dos estudos avaliativos. Tá? Relatórios gigantes e descritivos já não têm grande utilidade. A gente tem que pensar numa informação mais objetiva e completa. Formatos um pouco mais executivos, que usem, inclusive, outras mídias, que usem recursos visuais, infográficos, sumários executivos, que trazem muito mais os dados em figuras, né, do que no texto, ok? Podcasts, vídeos de curta duração com depoimentos que compuseram um conjunto de dados do estudo avaliativo. Essas novas formas e formas inovadoras, diferentes de comunicar os resultados dos estudos de monitoramento e avaliação, são fundamentais para a gente dar mais utilidade ao que é produzido pelo monitoramento e pela avaliação. E quando eu falo de utilidade, o que eu estou falando? Eu estou falando da informação gerada subsidiar a tomada de decisão. Eu
Eu estou falando do dado que foi descoberto servir para corrigir aspectos do projeto, tá? Para amparar, melhor dizendo, escolhas sobre a continuidade ou não de um determinado projeto, sobre a sua ampliação ou não, ok? Utilidade tem a ver com a equipe técnica aprender sobre o que ela faz. A utilidade tem a ver com a equipe técnica e a equipe da organização passar a pensar como um avaliador, o tempo todo refletindo sobre se o projeto está dando certo, se não está, quais são os aspectos da gestão que estão dificultando as entregas, quais foram os problemas na implementação do projeto, se ele alcançou ou não alcançou os seus objetivos, se o público-alvo está ou não está satisfeito, se o projeto gerou ou não gerou impacto. Isso é da utilidade. É quando a informação gerada serve para que todo mundo aprenda sobre todos esses aspectos que eu mencionei de um determinado projeto. E se a gente inovar nas formas de comunicação de resultados, certamente a gente vai aumentar, ampliar as chances da gente superar esse quarto desafio da subutilização dos dados e do conhecimento produzido pelo monitoramento da avaliação. A gente tem que tirar as avaliações da gaveta. E aí, se a gente dá utilidade para aquilo que o monitoramento e a avaliação produz, a gente consegue incorporar essa cultura dentro das nossas organizações. Esse é o grande objetivo e é por isso que essa semana está sendo realizada. Pessoal, eu não tenho aqui uma receita de bolo. Tá? Os desafios, esses 4 desafios, são muito complexos. Mas, como eu disse no início, reconhecê-los e posicionar a organização em cada um deles, a organização que vocês participam, em cada um deles, é um primeiro passo fundamental para a gente poder, nessa escada de desafios, para a gente poder ir subindo essa escada de desafios e deixando os degraus com pedras para trás. Tá? Então, façam esse exercício dentro da organização de vocês. Pensem se vocês já ou não superaram cada um desses 4 desafios. Onde que vocês se encontram em cada um desses 4 desafios. E busquem alternativas para superar esses 4 desafios. Porque aí sim a gente vai aproveitar ao máximo a potencialidade das ferramentas de monitoramento e avaliação para fazer melhor o que vocês fazem, né? Dentro das organizações de vocês. Tá bom? Bom, eu espero que eu tenha contribuído para esta semana de monitoramento e avaliação de projetos. Espero que vocês tenham compreendido o debate que eu trago aqui e espero que vocês façam esse dever de casa de refletir como que vocês estão posicionados, né, diante dessas pedras que a gente vai superar. Eu tenho certeza disso, tenho essa confiança e vamos cada vez mais ter projetos bem elaborados, bem monitorados e bem avaliados. Um bom restante de semana para vocês. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.